pra cá, a gente tá escutando muito que é importante a gente desenvolver esse espírito de serviço. Que se a gente não for capaz de servir, a gente não é capaz de amar. Que pra servir, a gente precisa ir além dos nossos gostos, dos nossos desejos. Mas será que só isso é suficiente? Oi, meu nome é Gabi e hoje nós vamos conversar sobre o espírito de serviço e tudo que rodeia esse assunto e que é muito necessário. Bom, mas antes vamos só contextualizar para quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e nunca ouviu falar sobre esse espírito de serviço. Esse conceito, ele fala que nós como seres humanos, a gente vai muito além de só corpo, né? Só o que o nosso corpo pede, só o conforto do momento, os nossos prazeres carnais. Diferente dos animais, a gente tem esse poder de fazer alguma coisa que contraria o nosso desejo do corpo. E esse espírito de serviço vem nessa direção, da gente colocar como a nossa obrigação de servir as pessoas acima dos nossos prazeres e acima do que é agradável e confortável pra gente. E isso é muito grandioso, porque para pensar, todas as nossas funções exigem que a gente vá além das nossas vontades, dos nossos desejos. Uma mãe, por exemplo, imagina o tanto de vezes que essa mulher precisa acordar de madrugada, passar a madrugada às vezes em claro com o filho doente, deixar às vezes de comprar alguma coisa para ela, para comprar alguma coisa para o filho. Uma mulher mãe, ela é mais do que chamada a deixar os gostos e os desejos dela de lado. E por mais que exista, né, nos últimos tempos a gente tá escutando bastante essa ideia de que a gente precisa se amar em primeiro lugar, que a mãe, ela tem que ser a própria prioridade, porque se ela não estiver bem, os filhos não vão estar bem. Só que o problema é que quando a gente usa dessas falas, normalmente a gente vai por um caminho de falar que ela precisa se priorizar, mas não é nem só se priorizar realmente para estar bem, para entregar melhor para o filho. Normalmente quem usa essas falas está pensando em que a mulher precisa suprir primeiro os desejos dela, os confortos dela, para depois entregar para outra pessoa. Quando isso, na verdade, é completamente o oposto do que é amar, que é você realmente deixar ali o seu para fazer em prol do outro. E isso, por mais que seja muito difícil, é até interessante essa aparente contradição, porque é um super sacrifício, é super difícil, mas ao mesmo tempo, só fazendo essas coisas que a gente sente felicidade, uma felicidade verdadeira. Então, como eu tava falando, uma mulher mãe, ela é chamada a fazer isso. Mas no nosso dia a dia, mesmo antes de ser mãe, mesmo antes de ter uma situação tão claramente necessária, como o caso de uma mãe que precisa deixar as próprias vontades para cuidar do filho, em pequenas situações a gente já pode desenvolver esse espírito de serviço, né? Então, nos pequenos detalhes mesmo, como fazer um serviço doméstico a mais na sua casa, pegar um trabalho, uma função que talvez nem era sua obrigação, mas no trabalho ir fazer pro colega que tá mais sobrecarregado. É você ir além do que lhe é pedido. Uma coisa que eu acho muito interessante nesse espírito de serviço é a gente desenvolver essa habilidade de não se perguntar mais o que os outros me devem, o que eles precisam fazer para mim, mas o que eu preciso fazer para os outros, o que eu devo para os outros. É esse olhar oposto, assim, em vez da gente ficar olhando para o lado e pensando de verdade, assim, o que eu posso ser beneficiada, é como eu posso beneficiar a vida das pessoas que estão ao meu redor. Então esse é o espírito de serviço que a gente está falando. Só que só ter esse espírito, essa vontade de servir, essa vontade de agradar os outros, essa vontade de amar, não é suficiente. Porque a gente também precisa se preparar para ser capaz de fazer isso bem. E embora, como eu abri o vídeo falando, nos últimos tempos a gente está ouvindo bastante falar sobre esse espírito de serviço, mas a gente não escuta sobre esse outro lado que é muito necessário. Talvez tão necessário quanto, que é você se preparar. Eu vi isso em um livro e ele falava assim, para servir, servir. Aqui, o verbo servir, ele está sendo usado repetido, né? E em cada uma das vezes ele tem um significado. Então, para servir, no primeiro verbo, servir, tá sendo usado no sentido de para entregar, para amar para os outros, servir. O segundo verbo, servir, é ser útil. A gente precisa
ser capaz de servir. Então, por exemplo, os homens, eles têm essa função de proteger as mulheres. Eles são mais fortes, mas ainda assim, muitos homens não têm esse espírito de querer proteger, de querer cuidar. A gente escuta muitas bizarrices por aí. Vocês vão pensar aí em vários exemplos. Então, esse homem que faz uma atitude contrária a esse dever dele de proteger a mulher, ele tá completamente distante desse espírito de servir, de cuidar. Mas ainda que ele decidisse, não, eu preciso cuidar da minha mulher, será que só ele decidir e só ele querer entender que isso é necessário é suficiente? É claro que não, porque ele precisa ter uma força, ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter... São vários fatores que vai permitir que ele realmente proteja a mulher. A função dele de proteger, de prover, não é uma simples decisão, não é um exercício só da vontade, é um exercício de fato de ter os meios para isso. Então, quando a gente fala em servir, a gente também precisa falar em buscar os meios que vão nos permitir servir com uma maior qualidade. Por exemplo, a gente vê muitos pais que têm uma grande boa vontade em educar os filhos, em cuidar, em fazer todo ali o papel de pai e de mãe. No entanto, eles carecem de uma educação mínima necessária para conseguir educar um filho bem, entender sobre as virtudes, entender sobre a formação humana mesmo. Então, será que só eles quererem cuidar e prover, cuidar dessa criança é suficiente? É claro que não. Aí tem aquela frase, né? Nasce um filho, nasce uma mãe. É claro que não. Quando nasce um filho, é natural que a mulher comece a desenvolver esse espírito de serviço. Então, uma mulher que era bastante egoísta, que tinha dificuldade em deixar as próprias vontades de lado, quando ela vê ali um serzinho que depende dela, é natural que ela comece a desenvolver, a ser criado nela esse espírito de serviço. No entanto, se ela também não tiver essa preparação, só ela querer cuidar não é suficiente. E é o que a gente vê muito por aí. O que a gente vê são mulheres que imaginam que só querer cuidar, só estar aberto a fazer ali o trabalho difícil vai ser suficiente. E não vai. É por isso que aqui no canal eu falo tanto de livros, falo tanto de estudo, seja ver vídeo, aula, filme, qualquer coisa, mas se formar. A gente precisa nos formar para ter os meios necessários para educar os nossos filhos. Eu dei esse exemplo porque é um grande desejo meu, e imagino que a maioria das meninas que estão ouvindo também tem esse desejo, mas isso serve para tudo. Não adianta a gente pensar em um espírito de serviço sem a gente se preparar. Eu vi também um vídeo num podcast, era um médico cardiologista, e ele falava assim: a gente fala muito de amar, de cuidar das pessoas que estão à nossa volta, mas às vezes a gente não cuida da nossa saúde, a gente não se alimenta bem, não cuida do que a gente come, a gente não vai pra academia direito, a gente é inconstante nas atividades físicas, e isso também é amar, entende? E aqui, seja nos dois sentidos, porque eu tô prevenindo, assim, poupando de dar trabalho para eles, né, a qualquer momento, ou também que eu tô me fortalecendo para cuidar deles. Entende? São esses dois lados. É isso, o vídeo de hoje eu pensei mais em falar sobre isso mesmo, de só desenvolver esse espírito de serviço não é suficiente. Para amar, para servir, a gente precisa se preparar para fazer isso com excelência. Espero ter ajudado. Um beijo.